Sobre o tema da palestra, é melhor fazer um tema assim mais abrangente, mais geral ou mais específico? Porque eu estou em dúvida entre fazer o tema sobre emagrecimento ou um tema mais geral, como saúde emocional. Olha, outra ótima pergunta. Geral, você vai ter um tema geral, assim, tipo saúde emocional, você vai ficar com uma flexibilidade muito maior para você atuar em diversos segmentos, certo? Por quê? Saúde emocional, inclusive, é um tema que ele sempre vai ser atual a partir de agora. Ele não vai cair, né? Igual falar de emagrecimento. Os mais antigos aqui, como eu, vão saber que há 30 anos atrás não se falava em obesidade, sobrepeso, como um fator preocupante em nível de saúde pública, certo? Mas hoje já é. E aí vem a sutileza, inclusive da sua pergunta, mesmo que você não tenha percebido. Por quê? Dependendo de como você fale do tema, ele pode ser relevante para um determinado ambiente ou não. Depende de quê? Exatamente do que a gente vai ver nessa aula de hoje. Da carta de vendas. O que é a carta de vendas? É o discurso que você constrói para vender o teu projeto. Porque dependendo do lugar para onde você vai, do quanto aquilo seja um problema, o tema, ele precisa resolver um problema, a gente vai ver isso na aula de hoje, do teu cliente. E quem é o teu cliente nesse caso? É a empresa. Então, precisa fazer sentido para a empresa que você vai levar. E aí, emagrecimento não é um tema hoje relevante, mesmo dentro de uma empresa? Depende, se você está falando para uma empresa com 10 colaboradores, não é um tema relevante, provavelmente. Saúde emocional vai ser muito mais relevante. Mas se você está falando para uma empresa com 10 mil colaboradores, pode ser que emagrecimento seja um tema relevante. Sabe por quê? Porque dependendo da quantidade de pessoas que essa empresa tenha com sobrepeso, isso vai refletir na saúde desse colaborador, que consequentemente vai refletir na empresa. Uma empresa com 10 mil colaboradores, a probabilidade dela ter muita gente afastada por problemas de saúde ligados ao sobrepeso é muito maior do que uma empresa com 10 colaboradores. Agora, quais são as chances de você falar para uma empresa com 10 mil colaboradores? Bem menor. Então, se você traz um tema mais abrangente, as chances de você conseguir fechar esses projetos é bem maior. Porque esse tema mais abrangente ele vai ser útil tanto para a empresa com 10 colaboradores, também como com a empresa de 10 mil colaboradores. Entende? Por exemplo, eu mandei no projeto que eu fechei com a Edileuza, que a gente vai, que seria no mês passado, mas que foi adiado agora para esse mês, né? Nós vamos falar, eu mandei o portfólio com todos os 5 temas de palestras que eu ministro hoje. E o tema que eles escolheram foi exatamente o tema de saúde emocional. Eu deixei que eles escolhessem o tema e foi o tema que eles escolheram. Entende? Uhum. Agora, é claro que o título magnético, né? Ou, enfim, o título que você coloca na sua palestra, ele vai ou não também interferir nessa decisão, nessa escolha. Por exemplo, eu tenho um tema sobre emagrecimento lá, mas o tema que eu tenho, ele traz mais um aspecto pessoal. Deixa eu me lembrar agora do tema. Você bem de frente para o espelho, alguma coisa assim, é o tema, certo? Depois vocês vão... Se preocupem não que vocês vão ter acesso a tudo isso aí, eu vou dar para vocês também. Só que, assim, esse tema é muito mais, assim, em relação à autoestima, de a pessoa se sentir bem com o corpo, com o peso que ela tem. E, nesse caso, da empresa, ele não faz muito sentido para eles. Entende? Muito embora tenha lá todo o discurso de vendas na proposta, mas fez mais sentido o de saúde emocional. Óbvio que o contexto favorece, né? E diga-se de passagem que, independente das questões de entendimento e de compreensão para qualquer um de vocês, esse cenário que a gente está vivendo hoje no nosso país
está interferindo diretamente na questão de saúde emocional. E vai interferir dentro das empresas. Seja qual for a decisão que ocorrer, isso vai interferir dentro das empresas. Também. Entendeu? Então, saúde emocional vai ser um tema atual por muito tempo ainda. A gente tem aí uma terceira guerra em iminência. Então, são muitas coisas acontecendo no mundo de hoje que vão atingir diretamente a saúde emocional das pessoas. E quando atinge a saúde emocional das pessoas, atinge o contexto empresarial. Então, entre os dois, por mais que qualquer um você consiga dar uma direção, digamos assim, né, institucional para o tema, o de saúde emocional ele sempre vai ter muito mais flexibilidade, né, e adaptabilidade do que um de emagrecimento. Então, para começar, o de saúde emocional ele tende a ajudar mais vocês a alcançarem êxito nos fechamentos do que um de emagrecimento, por exemplo. A menos que, e aí a gente vai falar também hoje nessa aula, vocês decidam atuar apenas num segmento específico que emagrecimento seja o tema desse segmento. Entende? Por exemplo, fechar com escolas de nutrição, fechar com academias, fechar com clínicas de estética, para você fazer um evento, você mesmo organizar um evento, porque ou pode fechar com uma clínica para ela convidar os clientes da clínica pode até ser uma ação comercial para a própria clínica, que pode usar o evento, como a gente vai falar sobre isso na aula de parceria, mas já trazendo algumas ideias para vocês aqui, né? Eu vou ensinar como vamos fazer isso, mas só no nível do que, por exemplo, ela usar isso como uma maneira de renovar os pacotes dos clientes. Quem renovar os pacotes ganha o acesso a essa palestra e tudo mais, né? Enfim, então são essas possibilidades que existem aí e que, dependendo do nicho, e isso já vai estar dentro da aula de hoje, você até pode escolher um tema se você disser assim, não, eu tenho experiência com emagrecimento, eu perdi peso, eu tenho uma história para falar sobre isso e eu entro aí nesse tema para levar a minha história, inclusive, e vender para esse público. Beleza, também está tudo certo. Não tem certo e errado aqui, né? Mas é que você está me perguntando o que é melhor, então, do ponto de vista desse alcance, o de saúde emocional, ele vai trazer essa possibilidade, essa perspectiva maior para vocês.